Olá, bom dia para você, meu amigo do Face. Aqui quem fala é Dani Boy Abreu. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus de Santana. Congrego ali no Templo Central da Assembleia de Deus, na Salvador Diniz. Pastoreado pelo nosso presidente, pastor Lucifrancio Barbosa Tavares. Nosso pastor dirigente é o pastor Aloísio Duarte e o pastor Adriel. E louvo a Deus por estar aqui nessa manhã, tendo a oportunidade de trazer mais uma palavra de Deus para você, nessa manhã abençoada que Deus já tem nos proporcionado. E tem uma palavra de Deus para você, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte, Romanos 3, 23. Portanto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Paulo escreve, essa carta é escrita por Paulo. Paulo escreve aos judeus que moravam em Roma. Por isso que essa carta é aos romanos, judeus que moravam em Roma e todos os cristãos que moravam em Roma. Antes de Paulo entrar no capítulo 3 aqui, ele primeiro fala no capítulo 1 que todos os seres humanos precisam da glória de Deus. E aí aquele judeu que estava lendo a carta, ele vai dizer a verdade. Todo ímpio, todo bárbaro, todo o gentil é aquele que não era judeu, né? Todo gentil, ele precisa de Deus. E aí Paulo vai dizer no capítulo 2, mas não apenas o gentil, não apenas o bárbaro, mas o judeu também precisa de Deus, né? Ele vai dizer que primeiro o gentil, aquele desviado precisava de Deus, no capítulo 1, no capítulo 2 ele vai dizer que o judeu, o próprio judeu, aquele que se dizia cristão, ele também precisa de Deus. E aí ele vai colocar todo mundo junto no capítulo 3 dizendo, mas não só todos, que todos precisam de Deus. Ele vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ele vai incluir que todos nós, todo ser humano, todo aquele que habita nesse mundo, ele precisa da glória de Deus. Ele vai dizer todos pecaram, sem distinção de cor, de raça, de etnia, ou qualquer tipo, diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que Paulo fala com tanta propriedade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Porque todos nós viemos da mesma essência que foi Adão. Adão foi o primeiro homem que já destituiu toda a raça depois dele, né? Porque Adão pecou contra Deus e nós somos descendentes de Adão. Então, nós todos, como descendentes de Adão, estamos destituídos da glória de Deus. E esse que é o ponto da palavra, destituídos. Ou seja, todos nós precisamos de Deus. Todos nós. Não existe o bom que diga que não precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos e necessitamos do perdão de Deus. Todos nós precisamos e somos carentes da glória e do perdão de Deus. Aquele que está na penitenciária, que cometeu um crime bárbaro, que cometeu um assassinato, um estupro ou algum crime grave, ele precisa da glória de Deus, ele precisa do perdão de Deus. E você que está aqui, que é trabalhador, que é honesto, que é gente boa, conhecido na cidade, por ser uma pessoa legal, você também precisa da glória de Deus. Não pense que o perdão de Deus ele deve ser manifestado apenas na pior classe de pecador. Até você e eu, que muitas vezes não nos enquadramos naquela classe de pecadores graves, é como se nós não precisássemos do perdão e da glória de Deus, não. Todos nós precisamos. Eu preciso da glória e do perdão de Deus, eu preciso do perdão de Deus. Eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus mais que um assassino. Eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus. Preciso do perdão de Deus mais que um ladrão.
Eu reconheço que eu preciso do perdão e da misericórdia de Deus, mas que qualquer pessoa que tenha feito qualquer crime bárbaro, que aquele assassino, né, o Lázaro, né, aquele Lázaro que matou aquelas pessoas ali, né, todos eles precisam, ele precisava da glória de Deus, mas eu que nunca fiz aquilo também preciso da glória de Deus. Precisa do perdão de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, que às vezes as pessoas têm aquela ideia de que todo aquele que está lá na igreja, que vai para a igreja, ele já está bem alcançado. Escuta o que eu vou te falar. Tem gente que vai para a igreja todo domingo, que oferta e dizima, que ele precisa mais do perdão de Deus do que aquele que às vezes está preso e fazendo as piores coisas. O perdão e a graça de Deus, ela se estende e ela deve ser algo de alcance, independente do que a pessoa faz. O perdão de Deus, ele deve ser algo de dentro, onde a pessoa, independente de aparentemente ser uma boa pessoa na sociedade, ela também precisa do perdão de Deus, tanto quanto o pior ser humano, né? Vamos imaginar aqui uma classe de pessoas que a gente olha assim, meu Deus, esse cara tá... Vamos imaginar aqui os grupos terroristas, né? Os grupos terroristas, assim, a gente como cristão olha, pô, esse cara não tem mais jeito, esse cara aí já está perdido, esse cara aí não tem solução para ele. Quando Deus, ele está disposto a perdoar tanto o terrorista quanto o pai de família que é trabalhador, que é honesto. O perdão de Deus, ele se estende a todas as classes. Eu fazer boas ações, eu distribuo, eu gosto de falar isso, né? Tem gente que tenta justificar a sua salvação porque faz uma coisa boa. Eu distribuo, todo final de semana eu distribuo cesta básica, ótimo, bacana, continua fazendo isso. Mas se você não se entregar verdadeiramente para Deus, esse teu gesto bonito, para Deus não vai adiantar de nada quando o assunto é salvação. A salvação, ela depende de você crer em Jesus Cristo e reconhecer que precisa do perdão dele para ser salvo. Então, meu amigo do Face, de repente você é uma pessoa que não é religiosa, de repente você é uma pessoa que não vai para a igreja, você é uma pessoa que é até descrédito. Tem tanta gente que já ficou vacinado de igreja, porque já foi tão, às vezes, maltratado, foi tão discriminado por alguma religião, não é a religião, é a pessoa, né? É o ser humano, né? Foi tão discriminado por alguém dentro da igreja. Um pastor fez isso, fez aquilo outro, todo pastor é safado. Algo desse tipo, que a gente escuta, muita gente, eu não estou falando besteira aqui. Todo mundo já escutou isso, né? Não se ilude, não fica entristecido por causa disso. Prenda a sua fé em Deus. Quem vai te salvar no final não é o pastor, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana, não é a batista, não é a universal. Quem te salva é Deus em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Ele te salva. Por isso que o texto diz, todos pecaram. Ele está dizendo que todos precisam. Desde o assassino mais cruel até o pai de família mais dedicado. Todos precisam do perdão de Deus para serem alcançados. Todos. Não existe bonzão para isso. Tudo bem? Você que está me escutando nessa live, eu estou vendo aqui o Jairo, que está me escutando nessa live. Sempre tem alguém me ligando nesse horário. Você que está escutando essa live, que você seja alcançado, Davi Luiz, o Antônio Souza, seja alcançado pelo perdão de Deus. Que você possa reconhecer dentro de você e dizer assim, não, eu preciso de Deus, eu preciso que Deus me perdoe. Eu sou até um cara legal, mas eu sei que eu preciso do perdão de Deus. É para você que eu quero orar. E eu, acima de todos, a irmã Sirene que está aqui, eu preciso do perdão de Deus. Amém? Deus e Pai que está no céu, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Senhor Deus, quando a Tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, eu me incluo nisso. Eu me incluo, que todos nós, eu me incluo. Pai,
Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui nessa manhã. Obrigado por esse meu irmão que está escutando essa live, que vai escutar no decorrer desse dia. Abençoa esse meu irmão, perdoa os seus pecados, Senhor. Eu rogo a Ti, perdoa. Salva esse meu irmão, escreve, confirma o nome dele no livro da vida e que ele possa mudar. Senhor Deus, não é a religião nem a denominação que salva, mas a fé em Ti que salva o pecador. Pai, obrigado, Senhor Deus. Abençoa o nosso dia, derrama a bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Precisando de qualquer coisa, de uma dúvida, entra comigo no meu PV, eu vou fazer o possível para te ajudar. Valeu? João, que Deus abençoe você, Josué, Arinete, irmã Edinalva, irmã Edilamar, que sempre estão acompanhando as minhas lives. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.